Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Sejam bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, força total. Seja bem-vindo essa semana, mais uma série começando de segunda a sexta, às 6h57 da manhã. Nós estamos aqui sempre com uma série diferente e a série dessa semana é poderosíssima. Vai se chamar Lembrança ou Prisão? Seus pensamentos te lembram coisas boas? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou eles te aprisionam quando você lembra? Vai ser muito forte essa semana. O Café com Destino está cada vez melhor. Já vai comentando aqui no chat online, nos comentários, de onde você está falando e qual horário você está assistindo. Eu preciso te conhecer. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. Se você ainda não é um aluno do Café com Destino, uma aluna do Café com Destino, é muito simples. Basta você estar inscrito neste canal e no canal da Casa de Destino, que é por onde nós passamos nossos outros programas. E além de estar inscrito nesse canal, você tem que estar lendo um dos nossos livros. Pode estar lendo o Especialista em Pessoas, Princípios Milenares, Dinheiro Emocional, Emoções Inteligentes. Tem vários livros que você está lendo, são 9 livros publicados. E também colocar lá na bio do seu Instagram, na apresentação do seu Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho. Já vai colocando o emoji do cafezinho, você que é aluno, você que é aluna, vai colocando o emoji do cafezinho aqui nos comentários. Olha, hoje nós vamos entrar num assunto profundíssimo, né? Nós estamos na série Lembranças ou Prisão? Você lembra de coisa boa ou você se aprisiona das coisas que lembra, com as coisas que lembra? Isso aqui é muito forte e nós podemos hoje trabalhar o tema: se pudéssemos voltar ao tempo, o que a gente mudaria? Se pudéssemos voltar ao tempo, o que realmente mudaríamos? O que você mudaria se pudesse voltar 10, 15, 20, 30 anos atrás? Só que tem o seguinte: voltar o tempo e mudar as coisas não é possível. Você vai ter que reeditar na sua mente e construir um novo futuro. É isso mesmo, essa é a nossa aula de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o passado e como o passado está influenciando sua vida. Wesley, bom dia. Você tem um passado triste, né? Devastador. Tem. Sim. Muita libertação. Ele teve que passar por muitos episódios de libertação para chegar a ser um cameraman. Para poder estar atrás das câmeras hoje, né? Mas, Wesley, você hoje, sócio do Brunecast, famoso no Brasil e no mundo, né? Andávamos pelas ruas de Portugal recentemente, as pessoas gritando lelei para cá, leleco para lá. O passado aprisiona ou não? Com certeza. O passado aprisiona principalmente emocionalmente. Espiritualmente também. Mas o poder emocional do passado é terrível. Então, se você não souber lidar com o que passou, você não consegue avançar para o próximo nível. Eu vou repetir. Se você não souber lidar com o que passou, você não consegue avançar para o próximo nível. O que vocês mudariam se você pudesse voltar ao passado? Você mudaria o quê? Alguma decisão financeira que você tomou? Alguma amizade? Algum relacionamento que você teve que está assim, meu Deus, nada a ver. Só que tem o seguinte, eu quero já te dar um choque de realidade. Deus está no controle de tudo e Ele não erra. Tudo que você passou, por mais triste que seja, por mais triste que tenha sido, teve um propósito e nós vamos entender hoje que passado se reedita com propósito. Passado se reedita com propósito. A referência bíblica que nós temos hoje é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sei que não é fácil deixar para trás as coisas que já passaram. Mas é a única forma de você viver o tudo novo. Quer viver tudo novo? Nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos, nos sentimentos? Quer viver tudo novo espiritualmente? Você quer sair da opressão? Você quer sair desse aperto emocional, espiritual, dessa angústia que aperta teu peito? Você precisa viver algo novo. E para viver algo novo, você tem que abandonar as coisas que para trás ficaram. Deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Deixando
abandonando as coisas que para trás ficaram. Você está disposto a viver isso? Você está disposta a viver algo novo? Porque o passado tende a virar uma prisão se a gente não abandona as lembranças dolorosas. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, o que tem que estar na sua lembrança, Wesley? Aquilo que te dá? Esperança. Esperança, aquilo que te alegra, aquilo que te anima. É isso que tem que estar na tua memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se tem coisas que não te dão esperança na tua memória, precisam ser rapidamente reeditadas, retiradas da sua vida. Porque nós precisamos, de uma vez por todas, reeditar a nossa mente para viver o futuro. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim, no passado, olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem valor nenhum. Ou seja, algumas versões dizem, eu considero como perda todas as coisas. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, que é conhecer plenamente a Cristo. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo aqui deixa claro que ele pega o passado dele e joga no lixo, para poder viver uma novidade de vida. Gente, escute, querido aluno, querida aluna, não é possível viver o novo guardando o lixo do velho. Não é possível viver algo poderoso guardando as lembranças dolorosas do passado. Não é possível viver tudo que Deus separou para você no futuro, sendo aprisionado e escravizado pelo passado. Então nós vamos tomar uma decisão hoje, deixar para trás as coisas que ficaram e prosseguir para o alvo que é Cristo. Ou seja, não tem como eu te ensinar sobre abandono de passado e escrever o futuro sem espiritualizar, sem levar para o lado que é Deus é quem faz essas coisas. Então nós estamos aqui no Café com Destino de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, te ensinando a viver uma vida melhor aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Inclusive você que já sentiu que a aula de hoje vai ser poderosíssima, pega esse link, manda para o máximo de pessoas, dá o like no vídeo e não deixe de se inscrever nesse canal, né, Wesley? Por que tem que dar o like? Muita gente tem dúvida. YouTube saber que ela tá gostando desse conteúdo. Primeiro o YouTube entende que você está gostando da nossa aula. Está gostando? Entregar os novos conteúdos. E aí o YouTube, entendendo que você está gostando, começa a entregar para mais gente. Mais gente assiste uma aula como essa. Então dá o teu like, não deixa de compartilhar o link aí nos seus grupos de WhatsApp e falar para todo mundo que já estamos ao vivo no Café com Destino. Agora olha só, nessa segunda-feira eu preciso te despertar para alguma coisa. Se você precisa apagar o passado para viver o futuro, você vai ter que fazer 3 coisas. 3 coisas, Teixeira. Tá prestando atenção ou tá no WhatsApp? Tá no WhatsApp? Tá bom, eu te perdoo. É muito importante que você não fique no WhatsApp durante a aula, né? 20 minutinhos de aula, né? O que custa você prestar atenção, né? As pessoas estão prestando atenção. Então, assim, aqui é ao vivo, a gente chama atenção mesmo, né? O Wesley está despedido já, ele já veio como voluntário. Ele veio como voluntário, porque o nome dele não está na lista de pagamento há uns 3 anos. Mas 3 coisas que nós precisamos fazer, brincadeiras à parte, um advogado falando aqui, ó, fala que é brincadeira, tudo brincadeira, né, gente? 3 coisas que precisamos fazer para reeditar o passado e viver o futuro. Número 1, reconhecer e se arrepender do que fez. Reconhecer e se arrepender do que fez. Você nunca vai se arrepender do que não reconhece. Então, primeiro você reconhece, caramba, eu errei naquele relacionamento, eu errei naquele investimento financeiro, eu errei em não trabalhar mais do que eu poderia, eu errei em não ter feito aquilo ou ter feito aquilo. Ou seja, reconhecer é o primeiro passo para o arrependimento. Você reconhece e se arrepende do que fez. A segunda coisa que você tem que fazer para reeditar o passado e viver o teu futuro é jamais voltar a cometer o mesmo erro. Por quê? Erro se comete uma vez. A segunda vez já é uma decisão. Vou repetir. Erro se comete uma vez. A segunda vez já é uma decisão. Você já sabia no que ia dar e quis fazer de novo. Correto? Então, depois de você reconhecer e se arrepender do que fez, você parte para a segunda parte da instrução,
que é não cometer o mesmo erro, se afastar de tudo aquilo que te leva para aquele erro, abandonar todos os caminhos que te guiam de volta para esse erro. Sai fora da minha vida. Eu não quero voltar a errar. Eu não quero voltar a errar. Isso aí tem que ser claro para você. Então, número 1, se arrepender, reconhecer que está errado e se arrepender. Número 2, não cometer os mesmos erros. E número 3, que para mim é profundíssimo e dificílimo, é se perdoar. Por que dificílimo? Porque muita gente consegue até perdoar os outros, mas não consegue se auto-perdoar, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre auto-perdão. Não tem como eu te dar uma aula como essa sem te explicar o poder de você se auto-perdoar, você mesmo deixar para lá as coisas que você fez. Porque às vezes as pessoas te perdoaram, Deus te perdoou, você não se perdoa. As pessoas te perdoaram, Deus te perdoou, mas você não se perdoa. Então eu quero te incentivar a criar o auto-perdão e eu vou te ensinar agora como fazê-lo. E qual é a importância do auto-perdão? Segundo uma pesquisa feita pelo Facebook, 75% das pessoas vivem tremendamente presas ao passado. 75% das pessoas. 20% das pessoas estão muito focadas no futuro. E só 5% estão vivendo o presente de verdade. Ou seja, ou as pessoas que estão no passado estão presas na depressão e na angústia, ou as que estão vivendo o futuro estão presas na ansiedade, e só 5% está vivendo uma vida relativamente comum. Só 5%. Então nós precisamos entender que se você não se perdoar pelo passado, você mesmo criou, eu sei disso, você criou o teu passado, mas se você não se perdoar pelo passado, você vai sofrer de algumas coisas, como por exemplo uma doença emocional. Ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou um ataque de pânico, ou uma insônia, vai ter algum problema emocional sério. Ou você vai ficar com a alma aprisionada. Tudo te lembra passado. Ou você vai ter alguma doença física por causa da psicossomatização. Você pensa tanto, você sente tanto nas emoções que o teu físico começa a materializar aquilo. Então nós precisamos tomar uma decisão hoje, que é nos perdoarmos. Filipenses capítulo 3, versículo 13, é uma passagem muito forte, diz o seguinte: irmãos, isso aqui é o apóstolo Paulo novamente, à igreja de Filipos. Imagina o apóstolo Paulo, que teve um passado triste, foi perseguidor da igreja, foi um cara mau. Se ele tivesse preso ao passado, ele nunca poderia se tornar um apóstolo de Cristo. Se ele tivesse preso, se ele não tivesse se perdoado, ele nunca seria o apóstolo, o pregador que foi, o instrutor que foi, o escritor que foi. 13 cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo é um fenômeno, mas isso só é possível, só foi possível porque ele não só foi perdoado por Cristo, que é o principal, mas ele se perdoou. Senão ele estaria preso nos seus próprios delitos e erros do passado. E ele escreve à igreja de Filipos, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 13, dizendo o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, 2 pontos, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. Ele vai em frente, ele se esquece, ele de uma forma não só literal, mas de uma forma consciente, ele prefere esquecer das coisas que para trás ficaram e prossegue para o que está adiante. Você pode fazer isso? Você tem a capacidade de esquecer, deixar para lá, se perdoar, aceitar o perdão de Cristo das coisas que já passaram e focar no que está por vir? Ou seja, esse focar no que está por vir não é se preocupar com o futuro, porque o nome disso é ansiedade, isso vai roubar tua fé, isso vai roubar tua paz, isso vai roubar teu entendimento, teu conhecimento. Ou seja, se importar com o que está por vir não é se preocupar com o futuro, é viver o presente sabendo que Deus escreveu o teu futuro. Viver o presente sabendo que Deus desenhou, designou todas as coisas que ainda vão acontecer na tua vida. Só que agora, vivendo o presente, você vai fazer 3 coisas importantíssimas, que aí você não vai repetir o passado. Primeiro, você vai escolher bem, tomar boas decisões. Segundo, você vai andar com as pessoas certas. E terceiro, frequentar os ambientes corretos. Então você vai escolher bem, porque vai tomar boas decisões, vai andar com as pessoas certas e vai frequentar os ambientes corretos. Não tem erro. Teu futuro será muito melhor do que o teu passado. Repete comigo: meu futuro será muito melhor
do que o meu passado. Isso só é possível para quem acredita e para quem segue as instruções de uma aula como essa. Gente, se eu escrevesse um livro, eu sempre falo isso aqui no Café com Destino, se eu escrevesse um livro falando sobre isso, ia vender 1 milhão de cópias. Eu estou te dando gratuitamente tudo que eu penso sobre passado e futuro aqui no Café com Destino. Vale a pena você dar um like? Vale a pena você compartilhar o link dessa aula com o máximo de pessoas? Outra coisa, eu quero muito saber se essa aula está fazendo sentido para você. Thiago, caramba, pegou minha alma, eu preciso me libertar do passado, eu preciso me perdoar. Vai aqui nos comentários agora e fala se está fazendo sentido para você. Comunica com a gente, eu mesmo vou ler esses comentários hoje. Comunica aqui com a gente nos comentários, no chat online, se está fazendo sentido para você a aula de hoje. Porque muita gente está presa ao passado porque não consegue ainda enxergar o futuro, porque o passado dói muito. O passado está muito vivo ainda. Essa pessoa não aceitou o perdão de Deus, essa pessoa não se perdoou, essa pessoa não está conseguindo trabalhar os próximos anos. Então, ela fica totalmente presa no que já passou. Mas nós lemos aqui versículos suficientes, pesquisas suficientes para te provar que o melhor ainda vai acontecer na tua vida. Muita gente fala o seguinte: o melhor de Deus já aconteceu, foi Jesus. É claro, se você orar pelo primo espiritual, não tem nada melhor do que a salvação em Cristo Jesus, então já está feito. Mas a gente está falando aqui de coisas naturais que ainda vão acontecer na tua vida. O melhor de Deus ainda vai acontecer na tua vida, coisas naturais. O espiritual já está selado. Foi a vinda, morte e ressurreição de Cristo. Mas agora tem coisas na tua família para acontecer que são pontuais, coisas na tua vida financeira, coisas na tua vida emocional. E é disso que nós estamos falando, é desse melhor que nós estamos falando, vai melhorar. Não porque nós estamos aqui declarando nessa manhã, isso também tem poder, mas porque você vai fazer a tua parte, que é esquecer das coisas que para trás ficaram, você vai começar a prosseguir para o alvo a partir de hoje. E quem recebe essa palavra, quem recebe essa mensagem, digita agora o seu amém. Digita o seu amém, mas com muita fé. Tiago, eu recebo essa palavra. Eu vou deixar para trás as coisas que ficaram e vou prosseguir para o alvo. Digite o seu amém. Bom, eu faço votos de paz e prosperidade. Você pode agora tirar um print. Tira um print. Tira um print, posta no seu Instagram, posta nos seus stories que você está assistindo Café com Destino, a primeira aula dessa semana, a aula de segunda-feira. Nós estamos na série Lembrança ou Prisão? Forte demais essa série, tá? Vai ajudar muita gente, já está ajudando. A gente já vê que pelos testemunhos. Não deixe de mandar seu depoimento nos comentários e de compartilhar essa aula com o máximo de pessoas. Eu volto amanhã, às 6h57 da manhã, aqui no Café com Destino. É isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui no Farmácia Arena. Mais uma vez, nós vamos reunir 18 mil alunos do Brasil e do mundo aqui na maior casa de eventos do nosso país. Um lugar com uma estrutura fantástica. Aqui ao redor você tem tudo o que precisa. Hotéis, restaurantes, Uber chega fácil. A localização é maravilhosa. Nós estamos aqui justamente na parte olímpica do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então, tudo o que você precisa, com toda a segurança, um lugar preparado para receber o evento de excelência como a Conferência Destino. E em 2025 vai ser muito especial, porque nós vamos ter a presença do Bishop T.D. Jakes, do Bishop Dale Bronner, Samuel Rodrigues e muitos outros convidados. Acompanhe a gente nessa jornada aqui.